Evangelho de Marcos, capítulo 6. Nós vamos ler a partir do verso 30 até o 34. Vamos fazer essa leitura todos juntos, de forma uníssona, a partir do versículo 30 até o versículo 34. Todos os irmãos acharam? Vamos ler então. 1, 2, 3. Voltaram os apóstolos à presença de Jesus e lhe relataram tudo quanto haviam feito e ensinado. E ele lhes disse: Vinde repousar um pouco à parte num lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos os que iam e vinham. Então foram sós no barco para um lugar solitário. Muitos, porém, os viram partir e, reconhecendo-os, correram para lá a pé de todas as cidades e chegaram antes deles. Ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e passou a ensinar-lhes muitas coisas. Querido Deus, eterno Pai, na Tua presença nós estamos mais uma vez, Senhor, para ouvir a Tua palavra, ouvir a Tua voz. Suplicamos ao Senhor que o Senhor fale aos nossos corações e que nós possamos verdadeiramente nos quebrantar esta manhã e sairmos daqui renovados pelo poder da Tua palavra. Assim nós te oramos em nome de Jesus e te agradecemos. Amém. Podeis assentar, meus irmãos. Meus irmãos queridos, eu quero falar com vocês esta manhã sobre um tema muito relevante para o nosso aprendizado. Nós vamos falar sobre a esperança em pessoa. Nós vamos aprender um pouco com Jesus, quando ele estava nessa terra em pessoa, e ele era a esperança para as pessoas, ainda é a nossa esperança, e muitos naquela época seguiam Jesus porque esperavam milagres, curas, libertação, e eles só poderiam conseguir isso em Cristo Jesus. E nós vamos aprender aqui algumas lições que serão importantes para o nosso desenvolvimento, sobretudo nesse momento de dor que nós estamos vivendo, aonde o mundo se encontra em desespero, aonde as pessoas estão temerosas, desesperançadas, porque não conseguem ver na medicina uma solução, não conseguem ver na resposta, na ciência uma resposta, não conseguem ver uma saída. E de fato, as pessoas estão verdadeiramente como ovelhas que não têm pastor, ou seja, estão perdidas, sem saber a direção, sem saber para onde ir. E nós cristãos, nessa pandemia, nesse tempo de dor, nesse tempo de aflição, nós devemos ser anjos de luz para aquelas pessoas que estão nas trevas, levando para elas a esperança de vida, por meio da palavra de Deus, por meio daquele que é capaz de realmente trazer a esperança para um mundo em trevas, a saber,
o Senhor Jesus Cristo. E a pergunta que nós fazemos antes de adentrar a nossa mensagem é: como podemos levar essa esperança para os desesperançados nesses dias tão sombrios que nós estamos vivendo, nesse tempo de dor e de pandemia? E você, por acaso, já parou para pensar sobre a quantidade de pessoas que estão desesperadas nesse exato momento, precisando de uma solução, de uma resposta, de uma saída, e que ela não consegue ver essa saída, não consegue ter essa resposta, não consegue abarcar uma solução, porque este mundo não se pode encontrar a esperança que nós precisamos. Mas eu e você, nós temos Jesus, que é a esperança. E nós somos então canal de bênçãos, agentes do Senhor, discípulos de Deus, para trazer essa esperança. E quando nós olhamos para esse texto, nós vamos perceber aqui que Jesus, nesse capítulo 6 que nós lemos, ele está, além de trazer essa esperança, ele está ensinando muitas coisas para os seus discípulos. E todo o contexto do capítulo 6 está sob os ensinamentos de Jesus. Em primeiro lugar, você vai ver, logo no início do capítulo 6, a partir do versículo 1 até o versículo 6, Jesus vai ensinar algo muito importante aos discípulos. Jesus vai para a sua terra com os discípulos, e lá na sua terra Jesus não vai ser aceito. E Jesus vai dizer algo para os seus discípulos: olha, profeta de casa não tem honra. Jesus ensina isso em primeiro lugar. Depois, a partir do versículo 7 até o versículo 3, Jesus vai dar muitas instruções para os seus discípulos, no afã de enviá-los, ou seja, com o propósito de enviá-los para uma missão. Que missão é essa? Os discípulos deveriam ir de 2 em 2 nas casas, nos lugares, nas cidades, levar a esperança, levar a paz. E Jesus vai falar para eles: se vocês entrarem em uma casa e essa casa te receber bem, você fique ali, mas se essa casa não te receber bem, te receber mal, vocês saiam dali, sacuda a poeira dos pés como sinal de testemunha contra ele. Então os discípulos saem nessa missão instruídos pelos ensinamentos de Cristo. Depois, lá no versículo 14 até o versículo 29, os discípulos vão ter que aprender algo na prática, a saber, passar pelo momento de dor, passar pelo momento de aflição, porque eles têm uma péssima notícia. Qual é a notícia que eles vão ter? A morte de João Batista, que foi decapitado. Então os discípulos ali agora, sem Jesus, Jesus está em outro lugar, os discípulos vão fazer o sepultamento de João Batista, e os discípulos vão então viver esse momento de luto e de dor por conta desse acontecimento. Logo após, no versículo 35 a 44, que são os versos posteriores do nosso texto básico aqui, nós vamos ver um grande milagre, Jesus fazendo a multiplicação dos pães e dos peixes. Os discípulos estão presenciando isso, tudo no capítulo 6. E quando os discípulos presenciam isso, essa multiplicação dos peixes e dos pães, eles estão aprendendo muitas verdades aqui, e uma delas é que Jesus é o pão da vida. Jesus é aquele que multiplica. Jesus é aquele que mata a fome daquele que tem fome. E Jesus, portanto,
é a esperança. E nos versos posteriores, a partir do 45 até o versículo 52, os discípulos vão ter outro grande aprendizado, tudo no capítulo 6. A saber, eles vão passar pela tempestade, por uma grande tempestade no mar, onde o seu barco ficará à deriva, e eles vão ver Jesus Cristo caminhando sobre as águas, e eles vão ver Jesus Cristo acalmando a tempestade, ordenando que o vento cessasse, e eles também vão ver o próprio Pedro aprendendo a caminhar sobre as águas. O próprio Pedro vivendo este grande milagre no aprendizado com Jesus. E depois, nos versos 53 até o verso 56, finalizando então o capítulo 6, nós vamos perceber aqui a labuta de Jesus, o trabalho de Jesus, juntamente com os seus discípulos, dentro desse contexto de ensinamentos, e também dentro de um contexto de pessoas necessitadas, carentes, sofridas, desesperançadas, enfermas, mas também dentro de um contexto de milagres, de curas, de bênçãos e, sobretudo, de ensinamentos do Senhor Jesus. Tendo em vista tudo isso aqui que nós colocamos, ou seja, eu trouxe para vocês o contexto do capítulo 6, o que estava acontecendo aqui, qual era a realidade, a situação desse momento. Eu quero falar, então, sobre essa esperança em pessoa, num contexto de dor que nós estamos vivendo, num contexto de desesperança, num contexto de luto e de aflições. O primeiro aprendizado que nós vamos ver aqui, perceber aqui nesse texto, com Jesus, é que em tempos de dor, em tempos de aflições, de preocupações, de situações adversas, Jesus é a nossa esperança. Não adianta você esperar da vacina. É claro que estamos tendo a vacina, estamos tendo a cura, mas a nossa esperança não está nos rudimentos desse mundo. A nossa esperança é Jesus Cristo. E há momento que não tem medicina, há momento que não tem as autoridades, há momento que não tem os governos, há momento que não tem nem a nossa família. E a única esperança que nós vamos ter nesses momentos é Jesus Cristo. Esse era o contexto daquele povo. E para tanto, o primeiro ensinamento aqui eu pulei, esse na verdade é um segundo ensinamento, mas o primeiro ensinamento aqui, irmãos, que eu quero compartilhar com vocês a partir dos primeiros versos, a partir do verso 30 e 31, é que Jesus, ele é descanso para as nossas vidas nesse tempo de dor, de luta, de guerra, de preocupações. Por isso nós vamos aprender aqui que é preciso descansar em Cristo Jesus nesse tempo de dor. Vamos ler o versículo 30 a 31. Quero que todos leiam junto comigo os versos 30 e 31. Vamos lá. 1, 2, 3. Voltaram os apóstolos à presença de Jesus e lhe relataram tudo quanto haviam feito e ensinado. E ele lhes disse: vinde repousar um pouco à parte num lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos os que iam e vinham. Por que o primeiro aprendizado aqui é que Jesus é o descanso que nós precisamos?
Porque quando você olha para esses versos, você vai perceber que os discípulos eles trabalhavam muito em prol do reino de Deus. Eles acabaram de chegar de uma missão que Jesus Cristo havia enviado, e eles estavam cansados. Eles vão então nesse momento relatar tudo o que tinha acontecido para Jesus Cristo, para o seu mestre. Eles vão contar tudo aquilo que eles passaram, e Jesus vai reconhecer que eles estão cansados, que eles precisam de descanso. E então Jesus convoca-os para esse descanso. Quando fala no versículo que nós lemos, que eles deveriam então ir para um lugar tranquilo, deserto, aonde não teria pessoas, para que eles pudessem então descansar. Por que Jesus é o nosso descanso? Porque é nele que nesse momento de terror, de desespero, de tribulação, é somente nele que nós podemos ser levados à tranquilidade da nossa alma. Jesus disse para os discípulos: venham descansar, vou levá-los a um lugar deserto, a um lugar tranquilo, porque Jesus reconhece a necessidade deles. Eles precisavam realmente descansar. E esse descanso que Jesus nos ensina aqui, mostrando para os discípulos essa necessidade deles, nos mostra que o descanso aponta para a nossa necessidade. Nós temos a necessidade de descansar. Se você não parar um momento para descansar, se você não parar um momento para refletir, se você não parar um momento para analisar a trajetória da sua vida, você não vai conseguir chegar lá. E Jesus nos ensina algo importante, que mesmo em tempo de desespero, é preciso descansar. E esse descanso, quando ele aponta para a nossa necessidade, é porque realmente nós temos fragilidades. Ninguém consegue lutar o tempo todo. Ninguém consegue fazer o tempo todo. Ninguém consegue caminhar o tempo todo. É preciso parar em algum momento para descansar. E os discípulos precisavam descansar porque, além deles estarem cansados fisicamente, eles estavam cansados emocionalmente. Por quê? Porque, não obstante todo o trabalho deles, eles também estavam entristecidos, eles estavam enlutados pela morte de João Batista. E qual era a necessidade dos discípulos de descanso aqui? Era uma necessidade física, mental e de comida. Eles tinham fome. E aqui a gente pode aprender que na nossa labuta, no nosso tempo de aflição, você não pode ficar lutando o tempo todo, trabalhando o tempo todo. Você precisa parar para recuperar as forças. Precisa parar para descansar. Porque você é um discípulo. E um discípulo também cansa. Mesmo o pastor, ele também cansa. Mesmo o pastor, ele também tem fraquezas, dificuldades e limitações, e para tanto ele precisa do descanso. Algumas pessoas não entendem por que pastor não tira férias. Como se pastor não pudesse tirar férias. Pastor também tem que ter férias. Tem que parar para descansar. E o nosso descanso
espiritualmente falando, é colocar a nossa luta, a nossa dificuldade, colocar tudo aquilo que nós não conseguimos fazer, tudo aquilo que nós não conseguimos conquistar, não conseguimos prosperar, colocar todas essas coisas no descanso em Cristo Jesus. Por isso, esse descanso vai apontar também para a afirmação da nossa fé. Sabia que quando você não para descansar, você não para refletir, você não para esperar em Deus o milagre que você precisa ou a resposta que você precisa, significa que você não tem fé. Só tem fé aquele que sabe, não, eu não posso fazer isso, não adianta eu lutar demais, porque existem coisas que eu faço, mas existem coisas que eu não posso fazer. Sabe por quê? Porque nem tudo eu posso controlar. Às vezes você faz projetos, faz planos e não consegue realizar todos os seus planos. As coisas saem do controle e vão sair mesmo. Por que vão sair? Porque você não tem controle sobre todas as coisas. Você não tem controle sobre o futuro, nem mesmo do seu presente. Por isso, quando eu descanso, eu estou afirmando a minha fé, porque eu não faço tudo ao mesmo tempo, mas aquilo que eu não consigo fazer, eu creio que Deus está fazendo por mim, está trabalhando por mim, está movendo o universo em meu favor, para que os seus planos em minha vida possam ser cumpridos. Portanto, esse descanso, além de apontar para a nossa necessidade, para a afirmação da nossa fé, esse descanso aponta também para a nossa renovação espiritual. Se você não se renovar, você não vai chegar lá. Se você não se preparar para receber coisas novas, você não vai crescer. E para isso, é necessário, meu irmão e minha irmã, que tenham o descanso. Não se preocupe o tempo todo. Preste atenção aqui, por favor. Não se preocupem o tempo todo. Não se aflinjam o tempo todo. Pare um pouco. Descanse. Aguarde a resposta de Deus. Aguarde que o Senhor vai te mostrar a saída. O Senhor vai te trazer a tranquilidade devida que você precisa. E quando você não para, você está prejudicando tanto o seu lado físico quanto o seu lado mental. E provavelmente muitos vão ficar doentes, vão ter depressão, vão sofrer enfermidades decorrentes da sua falta de descanso. Então nós aprendemos aqui, Jesus está ensinando aqui para os seus discípulos que eles precisavam repousar, precisavam parar, precisavam descansar para recuperar o seu fôlego, para renovar a sua força e começar a viver novas coisas, que eles vão viver mais à frente, vendo a multiplicação dos pães, servindo ali aquela multidão de pessoas, os peixes e os pães, vendo o grande acontecimento no mar. Enfim, eles precisavam antes ser renovados. Você quer receber coisas novas de Deus? Você quer ter novas experiências com o Senhor? Você quer ver os seus sonhos realizados, seus planos? Então, meu irmão, aprende a parar para descansar em Deus. Porque é só quando nós fazemos isso é que nós estamos afirmando a nossa fé. Estamos crendo de verdade que as coisas vão acontecer. Estamos crendo de verdade que a porta vai se abrir. Estamos crendo de verdade que a solução que nós esperamos em Deus
ela está por vir. Amém? Então, o primeiro aprendizado aqui que nós podemos ter com Jesus Cristo, sendo a esperança em pessoa, é que Jesus é o nosso descanso, é o descanso que nós precisamos. Em segundo lugar, agora sim, nós podemos ver que Jesus é a esperança, é a nossa esperança, é a esperança que não morre, é a esperança que não termina, é a esperança que é eterna. Vamos ler o versículo 32 e 33, todos juntos, de forma uníssona. Vamos lá. 1, 2, 3. Então foram sós no barco para um lugar solitário. Muitos, porém, os viram partir e, reconhecendo-os, correram para lá a pé de todas as cidades e chegaram antes deles. Por que Jesus é a esperança? Porque essa multidão que estava aqui, que foram atrás de Jesus, porque esperavam alguma coisa de Jesus. Eles chegaram antes de Jesus naquele lugar e ficaram ali aguardando a chegada de Jesus, esperando Jesus chegar para receber alguma coisa de Jesus. E para tanto, o que nós aprendemos aqui, nesses versos, nós vamos olhar para ele. Jesus está ali juntamente com seus discípulos, se retirando para esse lugar de tranquilidade, com o objetivo de repouso. No entanto, essa multidão vai atrás de Jesus, e era grande a multidão, e ela chega antes de Jesus, esperando alguma coisa de Jesus. Nós vamos ver aqui que os discípulos estão aprendendo que Jesus é a esperança. E por ele ser a esperança, nós precisamos estar pronto para a multidão que nos espera. Ou seja, quando essa pandemia chegou, aonde milhares de pessoas ficaram desesperadas, esperando alguma coisa do governo, esperando alguma coisa da ciência, esperando algum resultado da saúde. Você estava pronto, a igreja do Senhor estava pronta para essa multidão que espera uma resposta, espera uma solução. Os discípulos estão aprendendo aqui exatamente isso. É preciso estar pronto para a multidão que nos espera. Porque se Jesus é a esperança para este mundo caído, para esse mundo perdido, para esse tempo de pandemia, nós precisamos então levar essa esperança. Nós precisamos atender a multidão. E como que nós fazemos isso? Pregando Jesus Cristo. Através dos meios de comunicação, através da nossa vida, dizendo para as pessoas que estão desesperadas: ei, acalme, porque não é o fim para você. Ainda existe uma saída, e Jesus é a saída. Jesus pode resolver o caos desse mundo. Jesus pode iluminar a mente do cientista para trazer a cura que nós precisamos nesse tempo de pandemia, para que eles possam descobrir a vacina para essa pandemia. Mas muitas pessoas estão desesperadas. Só essa semana nós tivemos notícias ruins. Um conhecido aqui da comunidade, ou morador daqui da comunidade, de apenas 34 anos, foi ceifado pela pandemia. Quando começou, as pessoas pensaram que era apenas um
um perigo iminente para os idosos. E não era, estávamos enganados. Todos, de alguma forma, foram contaminados por essa pandemia. Aqueles que não foram contaminados por meio da saúde, na saúde, foram contaminados no serviço, no trabalho, no financeiro, no relacionamento. De alguma forma, todos foram afetados. O mundo está um caos. Olha o que está acontecendo na economia. E muitas pessoas estão adormecidas, porque não estão prontas para essa multidão que espera uma resposta da igreja, que espera uma resposta vinda de Deus. Então nós podemos aprender aqui que Jesus é a esperança. Se Ele é a esperança, nós somos os discípulos do Senhor que irá levar essa esperança. Se Ele é a esperança para esse mundo, nós somos os canais do Senhor Jesus para trazer essa esperança, para levar essa esperança. Por isso, irmãos, é preciso que nós saibamos que, como discípulos do Senhor que nós somos, as pessoas estão sempre esperando algo de nós em tempo de dor. Elas precisam receber algo da gente, algo da igreja do Senhor. E a gente tem a esperança que é Jesus e podemos levá-la para essas pessoas. Amém? Em terceiro e último lugar, a terceira lição que nós vamos aprender aqui é que Jesus é compaixão. Jesus se compadece por aqueles que sofrem. Jesus se compadece por aqueles que estão vivendo um tempo de luto, por aqueles que estão no leito de hospital. Jesus se compadece. Olha o que diz o versículo 34. Vamos ler todos juntos? Verso 34, de forma uníssona. 1, 2, 3. Ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e passou a ensinar-lhes muitas coisas. Aquelas pessoas que estavam como ovelhas que não tinham pastor, significa que elas estavam perdidas. E por estarem perdidas, quando a ovelha está perdida, ela entra em buracos, ela se machuca, ela passa por muitas adversidades, porque a ovelha é o animal mais dependente que existe. Por isso que nós somos comparados como ovelha, porque nós somos totalmente dependentes do pastor. E esse mundo perdido, as pessoas nele estão como ovelhas sem pastor. Não sabem o que fazer, não sabem para onde ir, estão perdidas. Mas há aqui compaixão em Jesus. E o que nós estamos aprendendo aqui, que precisamos ter senso de compadecimento, precisamos ter senso de compaixão dentro do nosso coração, de olhar para o vizinho que sofre, de olhar para o amigo que sofre, de olhar para o nosso colega de trabalho, colega de escola, de olhar para as pessoas que estão desesperadas, que estão enlutadas, e se compadecer por elas, ter compaixão por elas. Porque é preciso ter compaixão, porque essas pessoas estão perdidas e na escuridão. Por mais que muitas pessoas apresentem uma aparência de tranquilidade, uma falsa aparência de segurança, não há segurança nesse mundo.
Não há tranquilidade nesse mundo. E o desespero é real na família. O desespero é real nas pessoas. As pessoas estão ansiosas pelo amanhã, porque não sabem o que vai lhes acontecer. Então, essa grande multidão que se junta, e agora cheia de esperança, porque Jesus é alguém que se compadece por essas pessoas e traz resposta a essas pessoas, traz cura para essas pessoas, traz libertação para essas pessoas. Elas estão, então, sendo envolvidas por essa compaixão e nascendo nos seus corações a fé para poder ver a luz no fim do túnel. A fé para poder ver aquilo que ela precisa chegar a acontecer. E Jesus, tendo compaixão delas, Jesus então faz ali, opera milagres e ensina aquelas pessoas o caminho da verdade. E nessa compaixão, nesse ponto que Jesus mostra a sua compaixão, nós vamos perceber que no nosso tempo, que é também um tempo de desespero, onde as pessoas estão perdidas também, a pergunta que nós devemos fazer é: quem guiará essas pessoas? Quem trará uma palavra de fé para essas pessoas? Quem falará de Jesus para essas pessoas? Porque essas pessoas aqui estavam contando com Jesus, estavam contando com os discípulos. Por isso que a multidão foi atrás. As pessoas desse mundo, o mundo caído, as pessoas que estão caídas nele, lá no fundo do seu coração, nesse tempo de desespero e dor, estão esperando uma resposta da igreja. Estão esperando uma solução que eles sabem que não vai vir de governo, não vai vir da ciência, não vai vir das autoridades, mas vai vir da igreja. Sabe por que eles sabem? Porque a verdadeira igreja do Senhor Jesus, em tempo de aflições, em tempo de desespero, ela sempre traz a esperança. Mas para nós fazermos isso, nós precisamos desenvolver em nós o senso de compaixão pelas pessoas que sofrem. Portanto, a compaixão é uma característica de Cristo que precisa ser desenvolvida em nós que somos discípulos do Senhor. E se nós não estamos conseguindo isso, por causa da frieza do amor, se nós não temos conseguido ter compaixão pelas pessoas que sofrem, nós precisamos então nos humilhar diante do Senhor e pedir para Ele reavivar em nós o seu Espírito novamente. E pedir para Ele acender o nosso coração com o fogo da paixão de Deus, para que nós possamos então assim se compadecer por aqueles que sofrem. Porque se nós não estivermos sentindo no nosso coração essa compaixão, significa que a frieza nos atingiu e nós precisamos despertar do sono espiritual conduzido pela frieza por causa do aumento da iniquidade. Eu quero concluir então esta palavra, meus irmãos e minhas irmãs, dizendo a vocês que Jesus, Ele é a esperança em pessoa e Ele continua sendo essa esperança por meio de nós em um contexto de dor, de desespero, de pandemia e desesperança. Por isso, nós precisamos entrar em ação
com a nossa fé, nós precisamos levar essa esperança devida, porque somos discípulos do Senhor. Não obstante a esse nosso compromisso, a essa nossa missão, nós precisamos compreender, entender a nossa necessidade de descanso, sabendo que Jesus é o descanso para a nossa alma, sabendo que nele nós temos descanso, segurança. É por isso que, em meio ao cansaço do mundo, em meio ao desespero do mundo, nós ficamos tranquilos, porque o lugar deserto que o Senhor nos leva para a tranquilidade é justamente para o descanso. Então o mundo está em desespero, mas nós estamos descansando na palavra do Senhor, confiando nas suas promessas. Esse descanso precisa ser desenvolvido na minha e na sua vida. Portanto, a palavra de ordem do Senhor para você esta manhã é: descansa, descansa, descansa no Senhor. Segundo lugar, a gente viu aqui que além de Jesus ser o nosso descanso, em um tempo de dor, Jesus também é a nossa esperança. E se Ele é a nossa esperança, nós também somos o canal de esperança para o mundo perdido. Portanto, não se desespere. Jesus é a esperança. Você tem um Deus de esperança. Não se turbe o vosso coração. Não fique preocupado demais. Não trabalhe demais. Não lute demais. Espera no Senhor. Salmo 40, muito conhecido, diz: esperei com paciência no Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Você já orou? Você já falou? Você já colocou diante de Deus? Agora espera. Porque só nele nós temos a verdadeira esperança. E nós vimos aqui, em terceiro lugar, aprendendo com Jesus, que Ele também é compaixão. Significa que Ele compadece por nós, se compadece por nós. Quando você chora sozinho no seu quarto, sozinha. Quando você sofre as dores que ninguém vê, só você e Deus. Ele te trouxe aqui essa manhã para te dizer: eu estou compadecido por você e eu te ajudo. Portanto, não tenha medo, não se apavore. O Senhor está compadecido por você. O Senhor vai te ajudar na sua angústia. O Senhor vai te ajudar na sua enfermidade. O Senhor vai te ajudar na sua situação, seja ela qual for. Você crê nisso, meu irmão? Você crê nisso, minha irmã? Então eu quero te convidar a orar nesse momento. E nesta oração, você vai se colocar diante do Senhor e pedir a Ele para que reavive essa fé em você, para que você possa verdadeiramente descansar no Senhor. Nesta oração, você também vai colocar o Senhor como a esperança, a saída para o problema que você possa estar vivendo. E nessa mesma oração, você vai suplicar pela compaixão do Senhor na sua vida. Curva a sua cabeça nessa hora.